Imagina, gente, tirar a vida de um adolescente, de um jovem de 17 anos por nada. Uma discussão que poderia terminar de uma forma muito diferente. E os crimes por motivo fútil só aumentam. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá. Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Luciana Infantini. Muito obrigada, Lu, pela sua presença. Pablo Lira, que é especialista em segurança pública. Obrigada também, Pablo. E a Lígia Mafra, que é advogada, também agradecemos a sua participação. Eu queria que você começasse explicando, Lígia, o que hoje é considerado, né, quando a gente diz um crime por motivo fútil, né, um motivo banal. O que engloba isso, esse conceito? Tem muitas possibilidades do que poderia configurar um motivo fútil, um motivo torpe. Mas se eu precisar dar um exemplo, seria, por exemplo, uma vingança, ou para satisfazer a luxúria, quando não for elemento do próprio crime, né? A questão da luxúria, um crime sexual, por exemplo. Ou eu quero me apropriar de um bem, ou por causa de uma discussão boba. Isso seria por causa de dinheiro, uma dívida. Isso tudo poderia entrar como motivo fútil ou motivo torpe, poderia ser enquadrado dessa forma. E, Pablo, tá aí um tipo de crime que acredito eu que é um dos que mais revolta a sociedade, né? A troco de quê a pessoa morreu? Nesse caso aí, um jovem de 17 anos. A troco de nada, né? Nada. É muito triste, né? Para a família, para os amigos, né, da vítima, perder a vida por nada, né? E, infelizmente, Roberta, a gente está vivendo num Brasil com muita radicalização, intolerância. Nesse caso aí, né, demonstra justamente isso, a banalização da vida. E se repete aí por questões banais, como a Lígia comentou, né? Brigas de vizinhos, às vezes um som mais alto, um desentendimento, como aconteceu ali na rua, briga de trânsito, é constante isso também. Às vezes porque você esqueceu de dar seta, o motorista que vem atrás ou está do seu lado, parece que você tem que pagar com a vida por conta de um esquecimento. E as pessoas perdem justamente essa essência, o valor humano, né? O bem maior nosso que é a vida. Então, é muito importante, nesse atual momento que a gente está vivendo no nosso país, a gente tentar fortalecer o outro lado, que é o lado da cultura de paz. Exercitar empatia, se colocar no lugar do outro. Às vezes, um desentendimento pode acontecer, mas você manter ainda ali um nível de respeito para com o próximo, né, para justamente a gente fortalecer essa cultura da vida. E às vezes, até situações em que a pessoa poderia ter razão, ela se coloca em risco, Lu. Como que a gente pode trabalhar esse autocontrole para que mesmo que a gente saiba, mesmo que a gente tenha consciência, gente, mas eu não estou errada nessa situação, deixa eu tentar explicar para essa pessoa que não é dessa forma, ainda assim a gente está se colocando em risco. Boa tarde. Boa tarde. Roberta, você tocou num ponto que é fundamental, que é a questão do controle, né, do controle emocional, porque o que a gente vê? Tem sim, né, uma banalização da violência que a gente precisa combater, tem um aumento da criminalidade no nosso país, né, a perda do valor da vida humana mesmo, mas eu percebo as pessoas muito num limite de estresse enorme, né, de estresse, de ansiedade e não sabendo lidar com as emoções, né? Esse descontrole emocional que muitas vezes levam elas a fazer coisas que depois elas se arrependem, mas já fizeram, como é o caso, né, do que a gente acabou de ver aqui, né? Eu acredito no arrependimento dessa pessoa, mas onde estava o controle emocional ali para lidar de outra forma? Eu acho que o principal é isso, né? É o controle emocional. E uma coisa que eu sempre falo, na hora da raiva, sai de cena, não age. Isso é fundamental, sabe? É um ponto que se a pessoa está descontrolada, sai de cena, simplesmente, né? Vai para outro canto, evita o conflito, porque vai fazer besteira. Mas eu acredito que esse seja o principal conselho que uma mãe dê para um filho, né? Se ele vai para a escola, meu filho, não se envolva em briga. Se ele vai sentar no barzinho, vai para uma balada acompanhado com os amigos, com a namorada, não se meta em confusão. Se ele está andando na rua, não, meu filho, se aconteceu qualquer coisa, sai de cena. Mas só que na hora, acho que o sangue ferve, né? Sobe a mente e mesmo com razão, as pessoas querem ir atrás. Por quê? O que explica?
Aí tem a ver com a questão hormonal mesmo, né, Roberta? Na verdade, quando a gente fala assim, né, esse sangue sobe, né, tem a ver com os nossos hormônios que são liberados aí, né? Então, principalmente adrenalina e cortisol na hora do estresse, eles fazem com que comportamentos mais instintivos venham à tona. Por isso que é importante, se você sabe que não consegue se controlar, não consegue manter a postura, quando você percebe, que dá para perceber, né, Roberta? Quando ferve assim, né? Vamos pegar essa palavra bem comum. Sai, porque você não vai conseguir se controlar. Então, tem que ter um tempo até essa adrenalina, esse cortisol voltar a níveis mais baixos e você evitar comportamentos instintivos sendo, né, dominados aí no seu comportamento. E diante dessas cenas que a gente citou aqui agora, que a gente ilustrou, seja na balada, seja no trânsito, igual o Pablo disse, né, na escola, na faculdade, às vezes a gente tem pessoas que nos cercam, que colocam lenha na fogueira. Sim. Ou não, tem gente que tenta te tirar daquela situação porque sabe, né? Tu consegue ter um pouquinho mais de visão do que está acontecendo. Como que nós podemos contribuir positivamente para que a gente tente retirar a pessoa daquele ambiente? Tem muito a ver com o que o Lira estava falando, né? Que é a cultura de paz. Sim. Eu acho que passa muito por isso, né? É fundamental que as pessoas se conscientizem disso e que antes de entrar, né, nesse estado de raiva, de agressividade, mantenham comportamentos mais assertivos em função de uma cultura de paz, de valorização da vida. Empatia também foi outra palavra que você falou que é extremamente importante. Exercitar empatia com o outro, né? Às vezes o outro se confundiu ou o outro fez... Não sei, não importa, mas vamos exercitar a empatia. Eu acho que é por aí, Roberta. E olha só, vou convidar aqui para o nosso bate-papo a Elis Nascimento. Gente, no dia 30 de março de 2022, o sogro dela, o seu Francisco, foi morto. Também por um motivo banal, não é isso, Elis? Boa tarde, obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Boa tarde. Eu queria que você contasse, né, o que aconteceu, qual foi a história e como é que a família está hoje, né, passado aí praticamente 1 ano e meio do que aconteceu. Então, a família, né, o luto ele não tem prazo de validade. O luto ele vai ser para sempre, né, porque você não tem mais aquele convívio da pessoa. Então, o luto é sem prazo. E a família, a gente estamos confiando na justiça de Deus, né, e na justiça do homem. E que venha acontecer o que deve ser feito, né? Porque a gente perdeu foi uma vida, um ente querido, uma pessoa do bem, que batalhou uma vida inteira para dar o sustento para a família, para criar os filhos bem criados, e vir uma pessoa sem empatia, sem amor ao próximo e tirar uma vida assim, em questão de segundos. E um motivo tão banal, né, Elis? Um motivo muito banal. Uma briga de vizinhos e ocasionou nessa tragédia, né? E assim, foi uma briga que não foi uma coisa aquele momento, né? Porque muitos pensam assim nas reportagens que foi aquele momento, tipo, foi uma briga naquele momento que ocasionou aquilo. Já estava vindo já um problema já tinha mais de 2, 3 meses, e aí as pessoas que estavam envolvidas, né, o rapaz que atropelou, ele veio e simplesmente tirou a vida, assim. Ele achou que, eu acho que, vou fazer isso porque tá bom fazer isso. Eu não sei nem o que ele pensou e passou na cabeça dele na hora que ele agiu contra um idoso e ainda de costas, porque ele não pôde nem sequer se defender. E só para relembrar, vamos trazer aqui um detalhe importante, que o seu Francisco não tinha nada a ver com essa confusão que estava acontecendo por conta de som alto no bairro, não é isso? Em Cidade Continental, na Serra. Isso. Ele não tinha nada a ver com o problema. Ele passou na hora, ouviu aquela confusão já, porque já estava na confusão, e ele foi por ter pessoas no meio que eram pessoas amigas. Então, ele foi lá para tentar amenizar, para tentar separar. Né? Então, aí ele tentou separar e elas continuaram, as duas mulheres, mais um outro cara, e aquela confusão generalizada. E quando
Ele veio para tentar tirar a senhora que estava na confusão, que é conhecida, nossa amiga da família. O camarada, o rapaz veio, né? O indivíduo veio de costas e atropelou, como o vídeo mostra perfeitamente, claramente. E ele, além dele atropelar, se perceberem bem no vídeo, tem uma moto na frente, que era a moto do rapaz que estava na confusão, que era conhecido dele. E ele somente atropelou e matou o meu sogro, e a moto, e o amigo, e a outra mulher saíram ileso da história. Só quem saiu ferido e sem vida foi o meu sogro e a mulher, que foi atingida também. Que tristeza, meu Deus. Vale lembrar que o seu Francisco não tinha nada a ver com essa história. Pelo contrário, ele estava tentando apaziguar, resolver o conflito ali de som que estava acontecendo entre os vizinhos. E olha só, gente, já volto a falar com você, Elis. Continue aí, viu? Em outubro, nós mostramos o caso de um frentista, um rapaz trabalhador, que foi morto também por causa de uma briga no trânsito. Leandro Assis tinha 28 anos, era natural da Bahia. De acordo com a polícia, Leandro teria sido fechado por outro carro. Houve uma discussão e a vítima foi morta pelos suspeitos que fugiram. A mulher de Leandro, que vinha logo atrás, imagina, viu tudo, gente. Eles voltavam de um churrasco. Leandro deixou 3 filhos pequenos. A polícia disse que segue investigando o caso. E aí, Pablo Lira, a gente sabe que o trânsito, a gente já falou isso aqui várias vezes e está sempre repetindo essa tecla, apertando essa tecla, porque o trânsito ali acaba se tornando também, né, um potencial para causar esses conflitos, e a gente nunca sabe o que a pessoa que está do outro lado ali, o que ela pode estar portando, né? Isso mesmo. Então, chama atenção aquele primeiro caso, né? O do seu Francisco. O agressor, né? No primeiro caso, ele estava com a faca. Ah, sim, o do jovem de 17 anos. Estava com a faca dentro do veículo, né? Então, você vai dirigir portando uma faca, qual o objetivo disso, né? Então, é um ponto que chama atenção também. Em que nível que as pessoas estão chegando, né? A doutora Luciana estava comentando, dessa agressividade, da brutalidade. A pessoa parece que está indo para a guerra, vai pegar o carro para ir para o trânsito, fazer uma visita na casa de uma filha, no caso dele, e com uma faca. Nesse caso, o último ali, né, que foi mostrado, uma fechada de trânsito, né? Ao invés a pessoa pode pedir desculpa e você aceitar a desculpa, a pessoa vê que está errada, ou até mesmo não pediu desculpa, desacelera o carro, deixa passar aquele momento de raiva, né? E depois você segue a sua viagem. O objetivo é você utilizar o veículo para transporte, né? E não como uma arma, como a gente viu ali no caso do sogro da Liz, que a gente se solidariza aí com ela, né? E eu acho que um outro fator também que é crucial para a gente continuar vendo esses casos, mortes banais. Teve um caso aqui, eu acho que foi no Contorno, Roberto, acho que você até mostrou aqui no programa, de uma pessoa que piscou o farol, acho que foi na rodovia do Contorno. E por piscar farol, o veículo da frente, o cara tirou uma arma e atirou contra a pessoa que piscou o farol para ele. Estava pedindo passagem, que ele estava na esquerda e tudo. Então, a gente tem que se desarmar de fato, né? Ir para o trânsito, o veículo ele não deve ser utilizado como uma arma, como a gente viu ali. Jogar o carro com o objetivo ali, né? Assumir o dolo daquele crime ali brutal que aconteceu, de maneira covarde. Salvo me engano, o sogro dali estava até de costa ali, né? Não deve nem ter visto. Sim, foi isso que ela relatou. A aproximação. Então, é uma coisa muito covarde, brutal. E eu acho que um outro fator também que contribui muito no Brasil para isso continuar acontecendo é o fator da impunidade. Aquele senhor que deu uma facada no adolescente, ele deu uma entrevista ali, não estava numa unidade prisional, né? Ele não estava no CDP, no Centro de Detenção Provisória e tudo. Por mais que ele se diz arrependido, mas ele tem que responder por aquele ato que tirou a vida de uma pessoa, né? O fator da impunidade, a morosidade jurídica no nosso país também contribui muito para que esses crimes continuem acontecendo. Lembrando de outro caso também de discussão de som alto. O caso daquele policial em Jardim Cambori, né? Tirou a vida daquele músico. O músico foi pedir o direito dele descansar para poder trabalhar no outro dia e eles estavam utilizando bebida alcoólica e com som alto. O vizinho pediu para baixar o som e a morte, né, cometida ali também de maneira muito covarde, brutal. Esse fator da impunidade a gente não pode esquecer no nosso país. Já que você tocou nesse assunto, né, da impunidade,
A gente se pergunta, doutora Lígia, no caso da Elis, o principal suspeito que cometeu, né, que matou o seu Francisco, ele está respondendo em liberdade. O Pablo pontuou muito bem esse senhor que deu a entrevista a respeito do que ele fez com um jovem de 17 anos. Ele estava ali também, aparentemente, né, não está numa unidade prisional, não estava numa delegacia. Por quê? Né? A gente vê essas brechas na nossa legislação e causa essa sensação de impunidade na população. Roberta, na verdade, não é uma brecha. Essa é a regra. E nesse ponto, eu vou discordar do Pablo no seguinte: a liberdade para responder por um crime, para ser réu numa ação penal, ela é a regra. A regra é que a pessoa responda em liberdade. A prisão, ela vai ser decretada quando tiverem alguns requisitos que precisam ser fundamentados pelo juiz, no caso concreto, para que justifique que a pessoa seja presa. Por que tem essa diferenciação? Porque eu tenho duas espécies, assim, a grosso modo, de pena. Uma que é durante o curso do processo e outra que é a retribuição, a pena. Essa que é durante o curso do processo, ela não se confunde com essa prisão-pena, essa retribuição pelo mal que a pessoa fez. Então, ela tem requisitos específicos que precisam ser preenchidos para que a prisão dele seja decretada. Eu não posso falar sobre estes casos específicos, os casos concretos, porque não os conheço, das suas minúcias, mas, em regra geral, é isso. A regra... Mesmo quando tem imagens, quando mostra que foi a pessoa que cometeu, doutora? Mesmo quando tem imagem, mesmo quando tem um indício muito forte da autoria, não importa, porque o que a gente precisa ter resguardado a todo e qualquer custo, e aí, Roberta, por uma questão de princípio, aonde a nossa sociedade se baseia, que é a nossa Constituição, nosso Estado de Direito. Eu preciso respeitar o processo, o procedimento, todas as fases, mesmo que eu anteveja uma condenação muito, muito, muito provável. Mas eu tenho que fazer respeitar esse processo. Quando tiverem aqueles requisitos preenchidos, pode-se decretar a prisão preventiva ou a prisão temporária, ou, enfim, colocar outras cautelares. Mas é importante até a gente ter essa discussão, especialmente sobre crimes por motivo fútil, motivo torpe, essas discussões de trânsito, pequenas brigas de vizinhos, porque nós muitas vezes não nos vemos enquanto possíveis cometedores de crime. Nós não nos vemos como possíveis réus numa ação penal. A gente acha que a gente jamais, eu digo por mim, eu olho para uma cena dessa e falo assim, eu jamais teria coragem de fazer uma atitude dessa, de cometer um crime. Mas esses casos mostram que essas pessoas eram pessoas absolutamente normais. Eram pessoas que tinham família, que tinham trabalho. E qualquer um numa situação limite pode vir a interpretar mal uma situação ou está alterado fisicamente. Mas olha só esse comentário aqui da Maria Glória. O senhor que matou deveria ter entrado no carro e ter ido embora. Um homem vivido. E aí a gente se pergunta, essa maturidade dele não pesa, não é levada em consideração, doutora? Durante o processo, isso aí é uma questão específica deste caso concreto. A questão da legítima defesa, o que era uma defesa, se teve a legítima defesa primeiro, e se ela foi moderada ou não, isso é uma questão do processo. Mas o motivo e como ele se comportou depois do cometimento do fato é levado em consideração no processo também. Mas isso não interfere, por exemplo, na questão da prisão imediata. Ele pode ainda mesmo assim, nessas circunstâncias, se aqueles requisitos que estão lá no nosso CPP não estiverem preenchidos, eu não posso fazer a prisão dessa pessoa. Deixa eu voltar a falar com a Elis, porque ela sente na pele, né? Qual é o sentimento da família quando sabe que o principal suspeito de ter cometido, né, ter sido responsável pela morte do seu Francisco está respondendo em liberdade. Qual é o sentimento que isso traz para a família? É um sentimento de revolta, né? De impunidade, tristeza para quem, né, gente que perdeu, né, o ente querido. E se fosse um amigo, qualquer outra pessoa, mas é um ente querido, é uma pessoa da família, isso é muito doloroso. Então, assim, é um sentimento de muita tristeza, de muita revolta em saber que o verdadeiro preso nessa história toda foi quem perdeu e quem está aqui.
para viver e sentir todos os dias o luto, a dor, a ausência, a falta. Então, isso aí é a gente que sente. Quem fez está vivendo uma vida praticamente normal. Então, o meu sentimento, da família, o nosso sentimento aqui é muita revolta e esperamos que, no decorrer do processo e finalizando, que a justiça venha ver realmente e que venha fazer a justiça que tem que ser feita, porque ele tirou, foi uma vida, foi uma pessoa que batalhou uma vida inteira, uma pessoa que, se você andar no bairro e perguntar, uma pessoa de uma índole boa, uma pessoa de caráter, e ele simplesmente veio e agiu dessa forma. E o problema não tinha nada a ver com ele, entendeu? Então a pessoa vai lá, pega um problema que nem é dele e faz o que ele fez, que ele acabou foi com uma família. É isso que eu ia dizer. Foi uma vida e que foi destruída uma família inteira. Elis, obrigada pela sua participação aqui com a gente. E que fica, então, aí, né, um recado muito importante para as famílias, que é o que a gente estava até agora debatendo, a importância da gente tentar, ao máximo, ter esse autocontrole. Viu alguma situação, uma confusão, da gente tentar se retirar. Hoje em dia, a gente sabe que essa é a melhor postura de se agir, né?